Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da DGE. Desta vez sobre o tema Os 100 anos da Grande Guerra, 1914-1918. Para nos falar sobre este assunto, nada melhor do que trazermos aqui o Sr. Presidente da Comissão Coordenadora para as Evocações do Centenário da Primeira Guerra Mundial, o Sr. Tenente-General Mário de Oliveira Cardoso. Penso que evocar ou trazer à memória os 100 anos da Grande Guerra irá servir para todos nós pensarmos, e em particular os nossos jovens alunos e também professores, sobre a necessidade de evocar não só os trágicos acontecimentos que marcaram aquele período da história da Europa, de Portugal e do mundo, mas também contribuir para uma melhor formação em termos de cidadania. Para falarmos deste assunto, eu julgo que será conveniente fazer uma breve e sucinta apresentação do Sr. Tenente-General, que, como já disse, desde 2012 que foi nomeado para exercer as funções de presidente desta mesma comissão. No entanto, o Sr. Tenente-General foi promovido a este cargo militar em 2005 e, em 2008, ocupou o cargo de vice-chefe do Estado-Maior do Exército, tendo passado à situação de reforma. Ao longo de toda a sua carreira militar, prestou serviço em várias unidades e estabelecimentos de ensino do Exército, onde destaco o ter sido professor no Instituto de Altos Estudos Militares, diretor da Academia Militar e, como outras funções, adido militar e defesa junto da Embaixada de Portugal nos Estados Unidos da América, chefe de gabinete de Sua Excelência, o General-Chefe de Estado-Maior do Exército, ou ainda o alto cargo também na NATO, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que exerceu entre 2005 a 2008. Da sua folha de serviços, não deixaria de também fazer uma referência aos distintos louvores e condecorações, dos quais destaco a Gran Cruz de Mérito Militar, a Medalha de Prata e de Ouro de Comportamento Exemplar, ou ainda a Medalha de Legião de Mérito, grau de oficial dos Estados Unidos da América. Passo então a palavra ao Sr. Tenente-General, ao qual agradeço o ter aceitado o nosso convite. E a minha primeira pergunta vai no sentido de saber, enquanto ocupa as funções de presidente desta comissão, qual é para si a importância destas evocações? Olha, Sra. Cristina Nunes, muito obrigado por me ter convidado para... Julgo que estou a falar para as escolas. Não é? Com certeza. E as escolas, desde o princípio que me deram esta missão, ou que perguntaram se eu estava disponível para cumprir esta missão, as escolas sempre estiveram no nosso horizonte como um dos objetivos a atingir. Porque o objetivo desta comissão a que presido, e que para além dos 3 ramos das Forças Armadas fazem também parte dela a Liga dos Combatentes, a Comissão Portuguesa de História Militar e uma carta de abertura a todas as instituições de ensino e de outra natureza que queiram connosco colaborar, coisa que temos feito e com parcerias que vão surgindo e que não estavam até nos planeamentos iniciais, mas que vão surgindo e a gente se vai adaptando. E a comissão é a comissão de evocação. Tenho frisado várias vezes esta palavra evocação quando me é solicitado a intervir, porque, diferentemente de outras organizações, está a ser feita em toda a Europa, nós não celebramos nem comemoramos, queremos evocar, mas evocar o quê? O sacrifício. Evocar o sacrifício dos militares, seguramente, porque são uns milhares de militares mortos e um número de militares ainda muito superior que ficou traumatizado, que ficaram diminuídos desta guerra, mas, acima de tudo, é o sacrifício. O ter, em circunstâncias muito difíceis,
não só pela natureza da guerra, mas pela natureza da nossa situação interna, se sacrificaram. Os militares, quando se sacrificam, trazem atrás deles todas as suas famílias, e em particular os mais diretos. E então, dos 105 mil mobilizados, quer para a África, quer para as terras de França, para a Flandres, tem 105 mil famílias, que numa população que nessa altura andava por volta dos 5 milhões, representa muita gente. E eles, uns vieram com traumas, outros vieram sem traumas e outros não vieram. E, portanto, é este sacrifício que vale a pena e que é de total justiça homenagear, evocar e junto dos mais novos, porque há de haver, com certeza, existem, a gente tem a certeza, famílias que o tio-avô, o bisavô, o trisavô estiveram na guerra e muitos deles até têm recordações disso em casa. Mas, no nosso país, o destino é este, e o nosso destino a gente não o comanda, além de ter os trisavós ou os tios que estiveram na Primeira Guerra, muitos ainda hoje têm os pais e os avós que estiveram na Guerra do Ultramar. Portanto, há todo um sacrifício. Evocar o sacrifício é um dever de cidadania. Um dos objetivos desta comissão parecem palavras feitas. É evidente que são frases que as preparei, que as estudei e que tenho dito, criar uma saudável memória coletiva. Uma saudável memória coletiva é algo que passa por saber quem somos, conhecer a nossa história, os momentos bons, os momentos maus, mas é nossa. E como nossa tem que ser partilhada e tem que ser comungada. Tem que ser percebido porque é que na altura foi assim. A gente não vai modificar nada, porque aquilo já foi, mas sabemos porque foi e temos uma consciência coletiva que é extremamente importante. E daí que, efetivamente, quando se pensou neste programa, que também é a nível nacional, mas também a nível internacional, e Portugal se quis, efetivamente, associar a todo este movimento de evocação da Primeira Guerra Mundial, as escolas terão que também desenvolver um programa educativo interagindo com as crianças e os conteúdos programáticos, no sentido de poder responder também a este sentimento de evocar, não no sentido só da tragédia, mas de poder refletir sobre todas as consequências que a guerra trouxe para a humanidade e, portanto, fazer a tal ligação entre a memória e a identidade de um país e de um povo. Ora, tratando-se então de um projeto nacional com relevância no âmbito da educação histórica, o programa que a Comissão delineou é diverso e abrangente, mas, de alguma forma, pretende-se também que tenha algumas das atividades mais destinadas às escolas e à participação dos alunos. Quererá o Sr. Presidente, nesta ocasião, também destacar algumas dessas iniciativas? Sim, senhor. No passado sábado, houve uma homenagem nacional em que era a homenagem da República aos combatentes da Grande Guerra. Existem mais de 100 monumentos pelo país evocativos da participação de Portugal na Grande Guerra. 100. Quisemos homenageá-los descerrando uma placa evocativa do centenário. Repare que a doutora é professora de História, estamos a celebrar os 100 anos de 14, oficialmente Portugal ainda não estava na guerra. Só entrou na guerra oficialmente em 1916. No entanto, por razões próprias nossas, de sermos, e eu tenho a impressão que isto é importante para os alunos, quer dizer, as guerras têm que aparecem todas elas dentro de um contexto. A estratégia do país nessa altura era ser um país atlântico, um país que tinha possessões no ultramar, colónias, depois províncias ultramarinas, e desligado da Europa. A nossa vocação sempre foi para o mar. Não estávamos sequer ligados na Europa. De repente, vimos as colónias ameaçadas. Houve pactos secretos entre ingleses e alemães que, a troco de facilidades de uns para os outros, ainda antes do início da guerra, nos cortavam parte das nossas colónias. Houve necessidade de garantir a nossa independência na península.
A Espanha aproveitava-se da situação de Portugal ter instaurado um novo regime, o regime republicano, esse regime ter um período de convulsão enorme, tanto que os homens, eu não sou historiador, nem tão pouco investigador, mas diz sempre assim, nós combatemos cá dentro, em Angola, em Moçambique, no mar e na Flandres. E cá dentro lutou-se muito. E houve divisões muito grandes que tiveram consequências na condução dos destinos da guerra, quem dava as ordens, se era a favor, se não era a favor. Entre 1910 e 8, entre 1910, quando é instaurada a República, e 1926, na altura do fim da Primeira República, da ditadura militar, tivemos 40 governos. Aquilo que distingue estes governos é que uns eram guerristas e outros não eram guerristas. E consoante eram guerristas ou não guerristas, assim apoiavam as forças ou não apoiavam as forças. Ora, a pior coisa que pode acontecer a um exército qualquer é quando, destacado para fora do seu país, não sente o apoio da retaguarda. Agora, tudo isto tem que ser entendido por forma a que, de acordo com os programas escolares, encontremos maneiras de falar disto desta forma. Eu ainda lhe digo mais uma coisa, porque eu já sou velho. Sim. E então, eu sempre me recordei da forma como dei a Primeira Guerra, desde a escola primária, na 4ª classe a gente já andava a República, e aquilo para mim era uma confusão de nomes. Bernardino Machado, Afonso Costa, este, aquele, aquele outro, Sidónio Pais, e não se tinha bem a ideia daquela sequência toda, mas depois aconteceu o mesmo no liceu. E este programa sempre apareceu no fim dos programas. Os programas não é só agora que são extensos, já na altura não eram, ou não eram dados, ou eram mal dados, ou ainda eram dados de acordo com uma orientação de natureza política que finalmente a gente já não tem e que pode ser todo este assunto tratado com outra abertura. Outra abertura significa outra compreensão, outra forma de dialogar com os alunos. Outro tipo de mensagem que se passa, que vai enriquecer a cultura do aluno e a sua cidadania e a sua disponibilidade para não ter de Portugal a ideia da desgraça, da crise em que estamos metidos, mas ter a ideia de um percurso histórico longo, sofrido, doloroso, mas que começou não na Primeira Guerra, começou muito mais atrás e não há de parar. Pronto, então o Sr. Presidente desta Comissão entende que estas comemorações não são essencialmente belicistas, nem é isso que se pretende, pelo contrário, o que nós vamos querer é que também as novas reflexões que se fazem, sim, outros olhares que se irão fazer em termos mesmo de investigação, de seminários, colóquios que estão programados e que estão a acontecer, possam contribuir para uma história que há de ser divulgada não só nos manuais escolares, mas que torne cada vez mais presente a necessidade de refletir sobre os acontecimentos do passado para melhor compreender, sim, o presente. Portanto, eu também destacaria, exatamente uma vez que o Sr. General começou por falar no dia 18 de outubro, a vossa página, isto é, o vosso site eletrónico, que pode ser encontrado e já foi divulgado nas várias informações que a DGE disponibilizou às escolas e que, efetivamente, nesse mesmo site já é possível visualizar um conjunto de fotografias que, precisamente, aponta para fotografias, textos, alguns inéditos. Sim, obras. E relativamente ao dia 18 pode-se ver exatamente, sim, já um resumo do que aconteceu nas várias capitais de distrito e que nós, enquanto Direção-Geral de Educação, e penso que as escolas que também participaram, tiveram alguma orgulho, digamos, em, sim, poder participar nestas iniciativas. No entanto, para além deste destaque que deu ao dia 18 de outubro, desejaria destacar mais algum que esteja mais próximo da realização, ou a nível local, ou mesmo a nível nacional. Muito bem. Portanto, tem havido, e o site dá conta e faz o relato de conferências. Fizemos uma coisa. Isto tem que ser tratado a dois níveis. Há o nível
do ensino, do conhecimento, e esse ensino, conhecimento tem o nível superior, o nível intermédio, o nível básico. Estão abertas 2 linhas de investigação, as escolas de ensino superior militar associaram-se às faculdades, à Católica, à Universidade Nova de Lisboa, organizaram seminários, etc. Mas nós fizemos um levantamento de todos os regimentos que ainda hoje existem e que estiveram e que participaram na guerra, ou em África, ou na Flandres, ou nos 2 sítios. E vamos fazer coincidir o dia festivo, que temos feito, coincidir o dia festivo com um programa em que, na região de onde os seus soldados saíram, existam conferências desta natureza didática, exposições, uma exposição itinerante que tem sido requisitada por muitas escolas e por muitas autarquias, os museus militares, uma instituição que tem uma implantação nacional, que é a Liga dos Combatentes, e que também tem promovido, junto das suas sedes, todos estes assuntos, e agora vamos continuar programas semelhantes durante todos os anos seguintes, com ideias novas que vão surgindo ou outras que já estão programadas. Todos os anos é comemorado ou é celebrado aqui o Dia do Armistício, o Dia do Combatente. Nós temos uma parceria com o Ministério da Educação e Ciência, assinámos um protocolo de cooperação. Exatamente. E os seus professores tiveram a imaginação de propor 2 temas interessantíssimos, pelo menos em termos de designação, que é um tema a trabalhar do soldado desconhecido ao soldado conhecido, outro, símbolo de homenagem do combatente português. Do soldado desconhecido ao soldado conhecido, tanto pode ser o soldado desconhecido que está na batalha, como a gente não sabe nada do soldado, mas eu hoje em dia tenho um primo, um irmão, um amigo que está na tropa. A gente sabe que o meu pai andou no ultramar, mas o meu amigo ali já esteve na Bósnia, ou no Afeganistão, ou no Kosovo, ou na cooperação em África, coisas assim no género. O que é que eu sei disto? Qual é o traço? O serviço militar obrigatório desapareceu, não é? Pois. Agora toda a gente tem muita pena, ao que parece. Mas acabou, foi uma decisão. E não é por aí também que o mal virá ao mundo se aquilo que o serviço militar obrigatório permitia se for substituído de uma ou outra forma por uma ação de intervenção junto às escolas. E isto é uma coisa que não pode ser feita sem haver uma colaboração entre quem trata dos assuntos de segurança e defesa e da própria escola. Eu julgo que teremos possibilidades do soldado desconhecido ao soldado conhecido apontar para uma meta em que, por exemplo, no próximo dia do combatente, que é o 6 de Abril, pudesse haver uma participação das escolas em dizer assim, quem vai fazer o discurso nesse dia é um aluno. De que ano? Não sei. Está lançado o desafio. É um desafio que não tem que ser as senhoras professoras a ajudar-nos a fazer e a dar corpo a esta ideia, mas isso significava muito uma união dos mais novos com o presente e com o passado, não esquecer o passado. Eu tenho tido conversas com algumas professoras e algumas reconhecem-se naquilo que eu vou dizer, que nas suas várias funções que vão desempenhando ao longo do país, parece que são militares, também não sei para correr o país de um lado para o outro, que às vezes dizem assim, que os alunos passavam por monumentos enormes, porque os monumentos dos mortos da Grande Guerra, numa primeira fase, foi uma questão de Estado, para marcar uma presença e não esquecer, e que eles diziam, desconhecem, porque afinal de contas, o que é aquilo? Não se sabe bem o que é aquilo. Isso não pode deixar a gente não pode deixar acontecer isto, quer dizer, nós temos que saber que aquilo faz parte de uma memória coletiva e que temos que saber o que é que faz parte dela, porque é que aquilo aconteceu, quais as circunstâncias em que fomos. E uma outra coisa, que eu não quero alongar-me nas minhas respostas, faz parte da nossa maneira de ser, é o nosso fado, é o dramatismo, só nos lembramos das coisas más. É evidente que há tragédias, mas não há desonras. Agora escreve-se muito sobre a guerra, mas dá-se da guerra a visão militar, também não é verdade, porque os militares fazem a guerra debaixo das orientações que recebem. E tudo isto tem que ser compreendido pela própria juventude. Eu suponho que isso é muito importante para a formação saudável e completa de um jovem. Uma vez que falou exatamente de um dos projetos que estão previstos, exatamente pensamos dentro em breve ter condições para os apresentar a todas as escolas, quer nacional, quer pensando também nas regiões autónomas, claro, que nunca esquecemos, e esse projeto, ou para desenvolver esse projeto, sem dúvida que o memorial virtual
que está contido na página da Comissão, no sítio eletrónico de que acabámos de falar há pouco, poderá ser um recurso fundamental para o desenvolvimento desse ou de outros projetos. No entanto, penso que ainda não falámos de uma outra situação que pode também ser interessante, que é a questão também de outras possibilidades, como, por exemplo, formação de professores. Sem dúvida que para poder, muitas das vezes, transmitir ou aliciar os jovens ao estudo e à compreensão destes acontecimentos, por vezes, e muitas das vezes até a história pessoal de família, como memória familiar individual é fundamental, mas também depois a passagem, portanto, para essa memória coletiva que tanto se pretende. Portanto, a nível da formação de professores, pensa esta Comissão também estabelecer alguma parceria que possa ser útil? Não creio que seja necessário, Sr. Professora. Pelo seguinte, o Instituto de Defesa Nacional tem essa missão. O Ministério da Educação e Ciência também tem um protocolo com o Instituto de Defesa Nacional. Os cursos de auditores de defesa são precisamente orientados para quadros que recebem formação na área da defesa para depois os poderem transmitir. Este Instituto de Defesa Nacional, que não é muito longe aqui da 24 de Julho, é ali por cima do Palácio das Necessidades, já tem umas dezenas de anos e foi criado precisamente com essa finalidade de pôr quadros da sociedade civil com um pensamento estruturado em termos de defesa, portanto, com conhecimentos na área da defesa, para que depois eles os possam transmitir. Terei não é necessária a minha ajuda, porque esse protocolo existe entre o Instituto de Defesa Nacional e o Ministério da Educação e Ciência, porque eu sei, nós fizemos um seminário há bem pouco tempo no Instituto de Defesa Nacional e com o seu diretor, o Sr. General Viana, tive a oportunidade de falar nisso. Isso está aberto, existe, é só materializá-lo, se calhar num número muito maior, haver uma aposta, os senhores professores de várias áreas, mas os seus professores de História, através das próprias associações, se calhar darem o pontapé de saída e dizerem assim, esse curso de auditores é um curso anual, é feito em Lisboa e é feito no Porto. É uma área em que nós queremos estar presentes em maior número para depois podermos transformar aquilo que lá aprendemos numa linguagem que seja acessível à linguagem dos nossos alunos mais jovens. Então, até ao momento, dados os acontecimentos e a colaboração e parceria que temos estabelecido, portanto, julgo que poderemos nos dar, pelo menos, como a encetar o bom caminho para que este período de 2014 de 2018 possa efetivamente ser marcante, não só nas nossas histórias pessoais, como da história coletiva deste país. E agora, para terminar, se o Sr. General não entender, tem mais alguma coisa para dizer? Então, para terminar, eu gostaria de reiterar mais uma vez um convite a todas as escolas e a todos os jovens alunos, desde o ensino básico ao ensino secundário, que procurem saber, procurem informar-se. Procurem, efetivamente, nas vossas escolas, participar em todas as atividades, sejam elas direcionadas por esta Direção-Geral da Educação ou de iniciativa das vossas escolas. Façam com que esta evocação faça parte da nossa história e para que, desta forma, possamos, mais uma vez, estar a contribuir para a formação de todos, para um Portugal mais livre e mais democrático. Obrigado. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.